Sejam bem-vindos ao canal Fator Psi, um canal dedicado a livros de psicologia. Deixe seu like e ative as notificações para ser informados de novos conteúdos. Caso deseje adquirir o livro físico, incluímos na descrição o link para que você possa fazê-lo. Saia da sua mente e entre na sua vida. Capítulo 2. Por que a linguagem leva ao sofrimento? O que é a mente humana? Por que nós somos diferentes dos pássaros voando do lado de fora das nossas janelas? E por que nós sofremos? Esse tipo de pergunta tem intrigado a espécie humana há séculos. Achamos que temos algumas respostas e que elas podem informar o processo pelo qual você irá passar enquanto trabalha com este livro. A natureza da linguagem humana. Como observamos na introdução, a terapia de aceitação e compromisso, ACT, é baseada na teoria das molduras relacionais, Relational Frame Theory, RFT. A premissa básica da RFT é de que o comportamento humano é governado em grande parte por redes de relações mútuas, chamadas de molduras relacionais. Essas relações formam a base da linguagem humana e da cognição, bem como nos permitem aprender sem que seja necessária uma experiência direta. Por exemplo, um gato não tocará um fogão quente 2 vezes, mas precisa tocá-lo pelo menos uma vez para entender que não deve fazê-lo. Uma criança não precisa tocar em um fogão quente para ser ensinada verbalmente de que ele pode queimá-la. No mundo exterior, essa habilidade é excepcional, porém, no que tange às nossas vidas privadas, as regras verbais podem restringi-las de um modo significativo. Decidimos há 20 anos tentar descobrir as principais características do pensamento humano. Hoje, acreditamos ter identificado alguns dos principais componentes. Talvez seja arriscado afirmar isso tão corajosamente, mas nós consideramos ter encontrado o que está no cerne da mente humana. Os humanos pensam fazendo relações. Os não humanos, aparentemente não. O que isso significa de fato ficará evidente neste capítulo. Porém, de maneira ampla, os humanos são capazes de relacionar arbitrariamente os objetos em nosso ambiente, pensamentos, sentimentos, predisposições comportamentais, ações, basicamente qualquer coisa, a outros objetos em nosso ambiente, pensamentos, sentimentos, basicamente qualquer outra coisa, de praticamente qualquer forma possível. Por exemplo, assim como similar a, melhor que, oposto de, parte de, causa de e assim por diante. Esta característica é essencial à maneira como a mente humana funciona, visto que representa nossa principal herança evolutiva e concedeu à espécie humana um papel dominante no reino animal. A habilidade de pensar de modo a fazer relações nos permite, de modo consciente, analisar nosso ambiente, desenvolver ferramentas, acender fogueiras, criar arte, montar computadores e até mesmo calcular os nossos impostos. Essa mesma habilidade cria sofrimento. A ideia não é inteiramente nova. Muitas vezes as palavras eram provenientes de metáforas, e sua etimologia se concentra nesse núcleo relacional. Uma palavra mencionada no capítulo anterior, a palavra símbolo, em inglês symbol, vem do grego antigo bol, que significa lançar, combinada com sim, que significa o mesmo. Um símbolo significa literalmente lançado como o mesmo. Quando nossas mentes nos lançam palavras, essas palavras parecem ser o mesmo que as coisas a que se referem. A etimologia de referir-se completa a figura. Você lembra que discutimos a raiz de fer no capítulo 1, quando exploramos a palavra sofrimento? Suffering, em inglês. Fer significa carregar, daí a palavra ferry. E re significa de novo. Então, referir-se a algo envolve carregá-lo novamente. Esse entendimento inicial do senso comum corresponde aos resultados de nossas pesquisas sobre a natureza do pensamento humano.
Quando pensamos arbitrariamente, relacionamos eventos. Símbolos carregam de volta objetos e eventos, porque eles estão relacionados a esses eventos como sendo o mesmo. Esses símbolos entram em uma vasta rede relacional que nossa mente gera e expande ao longo do curso de nossas vidas. O que vem a seguir é uma breve lista de molduras relacionais. Ela não é totalmente abrangente. Tal lista poderia preencher páginas e não é importante para entender as partes da RFT necessárias para o trabalho que estamos prestes a realizar. Molduras relacionais. Molduras de coordenação, por exemplo, assim como, similar a ou como. Molduras temporais e causais. Essas incluem antes e depois, se ou então, causa de, pai de, no sentido de aquele que dá origem a algo, e assim por diante. Molduras comparativas e avaliativas. Uma família inteira de relações como melhor que, maior que, mais rápido que, mais bonito que, e assim por diante. Molduras deíticas. Essas são molduras que se referem à perspectiva de quem está falando, como eu, você ou aqui, lá. Molduras espaciais, como perto, longe. É esse repertório, esse conjunto de relações aprendidas que podem ser aplicadas da maneira que você quiser a qualquer coisa, ao qual nos referimos quando falamos da mente humana. Exercício. Relacione qualquer coisa com qualquer outra coisa. Você testa a ideia de que desenvolve relações arbitrárias o tempo todo de maneira relativamente fácil. Para fazer isso, tente o seguinte: escreva um substantivo concreto aqui. Qualquer tipo de objeto ou animal irá servir. Linha em branco. Agora escreva outro substantivo concreto aqui. Linha em branco. Agora responda a esta pergunta: como o primeiro substantivo é similar ao segundo? Quando tiver uma boa resposta, passe para a próxima pergunta como: o primeiro substantivo é melhor que o segundo? Quando encontrar uma resposta satisfatória, passe para esta pergunta: como o primeiro dá origem ao segundo? Achar uma resposta para a última pergunta pode não ser simples. Continue tentando, a resposta virá. A questão final pode ser a mais difícil, porém, se você continuar tentando, sempre irá encontrar uma resposta. E note que as boas respostas de alguma forma parecem ser reais, no sentido de que essa relação que você vê parece ser realmente parte ou justificada pelos objetos relacionais, isto é, muitas vezes não parecem arbitrárias. O exercício demonstra que a mente pode relacionar qualquer coisa a qualquer coisa de qualquer maneira possível. Em termos técnicos, isso sugere que a resposta relacional é arbitrariamente aplicável. Esse fato está fora do nosso campo de visão porque a mente justifica essas relações por características que ela abstrai dos fatos relacionados. Como você pôde observar a partir desse exercício bobo, essa pode não ser a verdade absoluta. Não pode ser que, de fato, tudo possa realmente se originar de todo o resto. Mesmo assim, sua mente sempre consegue encontrar uma justificativa para essa relação ou qualquer outra. Aplicaremos essa compreensão à história de sua vida no capítulo 7. Até mesmo os bebês humanos podem fazer isso. Mesmo bebês humanos muito pequenos usam esses conjuntos relacionais de maneira praticamente natural, mas não humanos indiscutivelmente não o fazem. Nessa área, mesmo os chamados chimpanzés treinados para a linguagem falham nos testes que um bebê humano passaria facilmente. Por exemplo, suponha que um bebê aprendeu que um animal imaginário, em particular, tinha um nome e que esse animal fazia um som. Podemos mostrar ao bebê um desenho de nossa criatura imaginária e dizer: isso é um gobi-gobi. Você consegue dizer gobi-gobi? Depois que o bebê tiver aprendido isso, podemos mostrar novamente a mesma foto e dizer: isto faz som de wu.
Você também consegue fazer uou? Nesse exemplo, nós temos três peças de uma rede relacional: a imagem, o nome do animal que a imagem representa, gubi-gubi, e o som que ele faz, uou. Essas relações entre a criatura ficcional, seu som e a imagem poderiam ser mapeadas dentro de um triângulo. Até esse ponto da lição, nós treinamos apenas duas relações, entre a figura e o nome da criatura e entre a figura e o som que a criatura faz. Qualquer organismo complexo, incluindo bebês humanos e chimpanzés, pode aprender isso. Porém, esse é o ponto em que os humanos começam a se diferenciar de outros animais. Com 14 a 16 meses de idade, talvez até mais cedo, cientistas ainda estão tentando identificar com precisão o momento exato em que a habilidade é ativada. Humanos irão reverter a direção do que eles aprenderam. Quando apresentados a uma variedade de imagens de criaturas imaginárias e questionados sobre qual é o gubi-gubi, os humanos apontarão para a figura que foram treinados para chamar de um gubi-gubi, e não a alguma outra criatura imaginária que eles também aprenderam a nomear. As crianças humanas fazem isso sem treinamento. Elas percebem não apenas que a imagem se refere à palavra gubi-gubi, mas que a palavra gubi-gubi também se refere à imagem. Isso parece tão óbvio que pode até soar irrelevante. Porém, pesquisas sugerem que esse processo está no centro não apenas da maneira como os humanos pensam, mas do porquê eles sofrem. Iremos expandir esse tópico em breve. Essa habilidade de reverter relações vale para as referências entre a imagem e o som que a criatura produz também. Se você perguntar a uma criança dessa idade qual desses faz uou, ela novamente apontará para a imagem do gubi-gubi e não para o desenho de outra criatura. Se você está gostando deste audiobook, considere apoiar nosso canal para mais conteúdo. Use a chave Pix fatorpsi@gmail.com. Suas doações são essenciais para continuarmos. Agradecemos seu apoio. Até aqui nós desenvolvemos 4 relações a partir de 2 relações treinadas. Seguindo o exemplo anterior, são as seguintes: a figura com a palavra gubi-gubi, a da palavra gubi-gubi com a figura com o som uou e o som uou com a figura. Depois, por volta de 22 a 27 meses, as crianças humanas combinarão todas essas relações reversíveis. Quando questionadas acerca de quem fala uou, a resposta será gubi-gubi. Perceba que a criança não só retém as 4 relações anteriores que exploramos, como cria 2 relações em nosso triângulo sobre as quais ela não teve nenhum treinamento prévio. Ela viu uma imagem que nós a ensinamos ser um gubi-gubi, e foi ensinada de que a imagem que essa criatura ficcional representa faz o som uou. Ela nunca foi claramente treinada para qualquer relação entre a palavra gubi-gubi e o som uou. No entanto, ela consegue derivar as conexões entre essas várias partes dessa rede relacional. Agora, o triângulo está completamente preenchido. Daquelas 2 relações treinadas, foram desenvolvidas 6. Além disso, se um desses eventos se tornar associado a alguma coisa aterrorizante ou prazerosa, todos os outros eventos relacionados provavelmente passarão a ser aterrorizantes ou prazerosos. Por exemplo, se o bebê for acidentalmente machucado por um alfinete enquanto você fala uou, ele poderá chorar toda vez que você mencionar um gubi-gubi, ou sempre que vir a imagem de um gubi-gubi. Por outro lado, se o bebê receber um doce toda vez que você disser uou, ele esperará uma guloseima toda vez que o som uou for ouvido. Até agora, estivemos considerando relações de semelhança e após 25 anos de pesquisa, ainda há discordância se, com treinamento suficiente, não humanos poderiam ser capazes de desenvolver relações de semelhança que possam ser aplicadas a qualquer coisa. Enquanto humanos amadurecem, eles aprendem outras relações que demonstram os muitos outros tipos de molduras relacionais mencionadas anteriormente neste capítulo, como comparação, causalidade e assim por diante.
Como os humanos criam essas molduras relacionais tem sido o foco de uma grande parte das pesquisas em RFT, e agora sabemos o suficiente para conseguir ensinar esses conjuntos relacionais a crianças que ainda não conseguiram adquiri-los. Entretanto, para nossas finalidades, o fato de que os seres humanos fazem esse tipo de pensamento relacional, naturalmente, é nosso ponto principal. Isso muda fundamentalmente o mundo em que os humanos vivem. Cada relação aprendida é como o triângulo mostrado, mas a relação específica e, desse modo, a rede específica é diferente. Por exemplo, uma criança que consegue reconhecer opostos e que aprendeu que frio é o oposto de quente e que frio também é o oposto de caliente, saberá as relações reversas sem precisar de treinamento futuro. Por exemplo, caliente é o oposto de frio. E os termos combinados, quente e caliente, são o mesmo, não opostos. Se essa criança se queimasse com água quente, talvez ela começasse a evitar água caliente e não a evitar água fria. Essa é uma das razões pelas quais até mesmo os pôres do sol mais bonitos podem não ser seguros para os seres humanos com dor, como mencionado no capítulo 1. Se feliz é o oposto de triste, então a felicidade pode lembrar os seres humanos de que estão tristes. Os dois são relacionados. Essa é provavelmente parte da razão pelo qual o relaxamento pode induzir pânico. Os cachorros não sabem como fazer isso. As pessoas sabem. A vantagem de nossas habilidades com a linguagem. O melhor que podemos dizer é que a capacidade de derivar relações, como as que mencionamos, provavelmente tem apenas 75 a 100 mil anos, e em formas altamente elaboradas é muito mais nova que isso. A linguagem escrita marca uma transição real na capacidade de relacionar eventos, como vimos, e tem entre 5 a 10 mil anos apenas, dependendo do que consideramos símbolos escritos. Pelos padrões dos animais, os humanos são criaturas frágeis e de movimento lento. Não temos a força dos gorilas, os dentes dos tigres, a velocidade dos guepardos ou o veneno das cobras. No entanto, nos últimos 10 mil anos conquistamos o planeta. Por que isto? Acreditamos que a resposta esteja nessas molduras relacionais. Agora vamos tentar um exercício interessante que ajudará a ilustrar este ponto. Exercício: um parafuso, uma escova de dentes e um isqueiro. Considere o simples problema a seguir. Observe com cuidado o que sua mente faz com ele. Suponha que você tem um parafuso em um quadro e quer removê-lo de lá. Você pode usar apenas uma escova de dentes normal e um isqueiro para fazer isso. O que você vai fazer? Reserve um momento para pensar e anote seus pensamentos, mesmo que sejam desconexos. Se nada tiver vindo à sua mente ainda, lembre-se de que a escova de dentes é de plástico. Observe cuidadosamente o que sua mente faz agora e escreva seus pensamentos, mesmo que sejam desconexos. Se nada tiver vindo à sua mente ainda, lembre-se de que o plástico é feito de óleo. Agora, escreva seus pensamentos, mesmo que sejam desconexos. Se nada que possa funcionar tiver vindo à sua mente ainda, lembre-se de que o plástico pode derreter. Observe cuidadosamente o que sua mente faz agora. Se nada tiver vindo à sua mente ainda, lembre-se de que, quando derretido, o plástico se torna maleável. Agora escreva qualquer pensamento evocado por esse fato. Se nada tiver vindo à sua mente ainda, lembre-se de que o plástico maleável pode adquirir outro formato. Observe cuidadosamente o que sua mente faz agora. Se nada tiver vindo à sua mente ainda, lembre-se de que o plástico derretido endurece quando esfria. Escreva a seguir suas ideias para remover o parafuso usando apenas uma escova de dentes e um isqueiro. Como habilidades úteis fazem você sofrer? Com sorte agora, você deve ser capaz de remover o parafuso, se ele não estiver muito apertado e o plástico derretido não tiver escorrido.
Presumidamente, o plástico foi derretido a partir do aquecimento da ponta da escova de dentes pelo isqueiro e inserido dentro do parafuso, enquanto ainda estava maleável. Depois, esperou-se que ele esfriasse. Agora observe o que você pensou e anotou. Observe se os seus pensamentos tinham essas qualidades. Você nomeou objetos e notou suas propriedades. Você descreveu relações temporais, orientadas pelo tempo, e contingentes. Se eu fiz isso, então... E você avaliou ou comparou resultados antecipados. Repare se algumas vezes você literalmente imaginou suas ideias. Ou seja, você viu a escova de dentes ou viu a si mesmo derretendo a ponta dela. Ao realizar esse exercício, você acabou de demonstrar a principal razão pela qual humanos, pelo bem ou pelo mal, se tornaram a espécie dominante no planeta. As relações a seguir são necessárias para qualquer resolução verbal de problemas. Eventos e seus atributos. Tempo e ou contingência. E avaliação. Com esses três conjuntos de relações verbais simples, nós podemos pensar sobre o futuro, fazer planos e avaliar e comparar resultados. Infelizmente, com apenas esses três conjuntos, e não as dezenas de relações adicionais que a linguagem contém, você também tem a capacidade de causar sofrimento mental. Simplesmente por ter nomes para eventos e seus atributos, você tem mais facilidade para lembrar e pensar sobre eles. Você pode, por exemplo, lembrar e descrever um trauma passado e começar a chorar como resultado. Pode ter medo de facas, porque sabe que elas podem cortar e machucar você, mesmo que nunca tenha visto isso acontecer ou que isso nunca tenha acontecido com você. Com um se, então, ou uma relação temporal, você pode prever eventos ruins que talvez não aconteçam. Pode ter medo de que a dor ou a depressão retornem no futuro, ou pode saber que vai morrer e se preocupar com esse futuro imaginado. Como um resultado dessas relações temporais simbólicas, a maioria das pessoas tende a viver mais na memória verbal do passado e na imaginação verbal do futuro do que no momento presente. Com relações comparativas e avaliativas, podemos nos comparar a um ideal e nos encontrarmos desejando-o, ainda que estejamos nos saindo bem. Podemos pensar que somos muito piores do que os outros, ou, talvez tão ruim quanto, que somos muito melhores do que os outros. Podemos ter medo de avaliações negativas de outros, mesmo que nunca tenhamos passado por isso, e podemos nos tornar socialmente inibidos como resultado. Esses processos são bastante primitivos. Considere como é uma criança de 6 anos e leia a triste notícia a seguir. Dania Beach, Flórida, 16 de junho. Uma menina de 6 anos de idade foi morta hoje quando pulou na frente de um trem, após dizer aos irmãos que gostaria de estar com sua mãe. As autoridades disseram que sua mãe tinha uma doença terminal. New York Times, 1993. O suicídio é desconhecido entre crianças de 2 anos de idade. No entanto, apenas alguns anos depois, quando nos tornamos capazes de pensar sobre o futuro e avaliar o que imaginamos, temos as ferramentas necessárias para fantasiar que estaríamos melhores mortos. Se uma criança de 6 anos pode pular na frente de um trem para ficar com sua mãe no céu, uma pessoa tão complexa como você tem todas as ferramentas cognitivas necessárias para ser atormentada. Esse é o nosso ponto. Os humanos sofrem em parte porque são criaturas verbais. Se é assim, então aqui está o problema. As habilidades verbais que criam sofrimento são úteis e centrais demais ao funcionamento humano para pararem de operar. Isso significa que o sofrimento é uma parte inevitável da condição humana, pelo menos até que saibamos uma maneira melhor de gerenciar as habilidades que a linguagem nos trouxe. Por que a linguagem cria sofrimento? Em situações normais de resolução de problemas, quando há alguma coisa que não gostamos, descobrimos como nos livrar dela e tomamos providências para que isso ocorra. Se não gostamos de sujeira no chão, usamos o aspirador de pó. Se não gostamos de um vazamento no teto, consertamos.
A abordagem humana para resolver problemas pode ser definida como: se você não gosta de alguma coisa, arrume um jeito de se livrar dela e então se livre. É exatamente por isso que os processos linguísticos e cognitivos que acabamos de descrever são úteis. Porém, quando aplicamos essa estratégia ao nosso próprio sofrimento interior, o tiro sai pela culatra. Suprimindo seus pensamentos. Suponha que você tenha um pensamento do qual não gosta. Você aplicará suas estratégias verbais de resolução de problema nele. Por exemplo, quando o pensamento aparecer, você pode tentar parar de pensar sobre ele. Há uma vasta literatura sobre o que provavelmente acontecerá como resultado disso. Dan Wegner, psicólogo de Harvard, mostrou que a frequência do pensamento que você tenta não pensar pode diminuir por um certo período, mas logo ele aparece mais frequentemente do que nunca. O pensamento se torna ainda mais central e é ainda mais provável que ele evoque uma resposta. A supressão do pensamento só piora a situação. Exercício: um jipe amarelo. Vamos tentar um experimento e ver se a supressão de um pensamento funciona. Primeiro, tenha uma imagem clara em sua cabeça de um jipe amarelo brilhante. Quantas vezes durante os últimos dias você pensou em um jipe amarelo brilhante? Anote sua resposta a seguir. Segundo, agora observe o relógio e passe alguns minutos, 5 seria o ideal, tentando o máximo possível não ter um único pensamento de um jipe amarelo brilhante. Realmente se esforce. Terceiro, anote a seguir quantas vezes você teve um pensamento sobre um jipe amarelo brilhante, por mais momentâneo que tenha sido, durante os últimos minutos enquanto você estava tentando não pensar nisso. Quarto, agora observe o relógio e passe alguns minutos, 5 seria o ideal, permitindo-se pensar em qualquer pensamento que vier à sua mente. Quinto, anote a seguir quantas vezes você teve um pensamento sobre um jipe amarelo brilhante, por mais momentâneo que tenha sido, durante os últimos 5 minutos, enquanto você estava se permitindo pensar em qualquer coisa. Se você é como a maioria das pessoas, o número de vezes em que você pensou em um jipe amarelo aumentou ao longo do tempo. Você pode ter sido capaz de manter o pensamento de um jipe amarelo fora de sua mente enquanto tentava diretamente suprimi-lo. Mas às vezes isso não funciona, e o número de vezes que esses pensamentos ocorrem aumenta. Mesmo que você fosse capaz de suprimir o pensamento por um curto período, em algum momento você não conseguiria mais. Quando isso acontece, a ocorrência do pensamento tende a aumentar dramaticamente. Isso não se deve simplesmente ao fato de que você foi lembrado de um jipe amarelo. Em pesquisas controladas, quando os participantes são informados sobre o jipe, mas não são instruídos a reprimir os pensamentos sobre ele, o número de pensamentos não aumenta. Quando você tenta não pensar em algo, você faz isso por meio da criação da seguinte regra verbal: não pense em X. Essa regra contém X, então ela tenderá a evocar X, assim como o som gubi-gubi pode evocar uma imagem de um animal imaginário. Entretanto, quando nós suprimimos nossos pensamentos, não devemos somente pensar em alguma outra coisa, mas sim evitar pensar sobre o porquê de estarmos fazendo isso. Se verificarmos se nossos esforços estão funcionando, lembraremos do que estamos tentando não pensar e pensaremos nisso. O pensamento preocupante, portanto, tende a crescer. Se você tem pensamentos obsessivos ou preocupações, esse padrão provavelmente é familiar para você. Pesquisas mostraram que a maioria das pessoas sem obsessões apresenta pensamentos intrusivos estranhos de tempos em tempos, assim como as pessoas com obsessões. Qual a diferença? Parte da resposta a essa pergunta pode ser que aqueles com problemas severos de pensamentos obsessivos se esforçam mais para não pensar nesses pensamentos. Se pessoas normais fossem orientadas a não pensar certos pensamentos, elas também começarão a se sentir mais angustiadas com seus pensamentos negativos. Agora vamos tentar esse exercício novamente, usando um dos pensamentos que contribuiu para seu sofrimento. Exercício:
Não pense sobre seus pensamentos. Problemas psicológicos de qualquer tipo se embaralham com nossos pensamentos e, como resultado, se você está lutando psicologicamente, você provavelmente também tem pensamentos recorrentes que lhe fazem sofrer. Por exemplo, se você está deprimido, você pode ter o pensamento "eu não tenho valor e ninguém me ama", ou mesmo apenas "quando esta depressão irá embora?". Se você está sofrendo de um transtorno de ansiedade generalizada, você pode ter o pensamento "vigilância é a única maneira de estar seguro". Agora tente isolar um único pensamento que contribui para o seu sofrimento atual. Você pode usar os exemplos anteriores como modelo. Se conseguir, desconstrua seu pensamento até que você o tenha na forma de uma curta ou simples frase. Quando você tiver essa frase em mente, complete o exercício. Primeiro, escreva um pensamento que contribui para o seu sofrimento. Segundo, quantas vezes você teve esse pensamento na última semana? Se não souber exatamente quantas vezes, escreva um número aproximado. Terceiro, agora pegue seu relógio de novo e tente o máximo que conseguir não pensar nesse pensamento pelos próximos minutos. Novamente, 5 minutos seria o ideal. Quarto, anote o número de vezes que você teve seu pensamento, ainda que momentaneamente, enquanto estava tentando não pensar sobre ele. Quinto, agora tire mais 5 minutos e novamente se permita pensar em qualquer coisa que você quiser. Sexto, quantas vezes você pensou seu pensamento quando se permitiu pensar sobre qualquer coisa? Quando você começou a tentar suprimir seu pensamento, qual foi a sua experiência? Ele se tornou menos pesado, menos central e menos evocativo? Ou ele se tornou mais embaralhado, mais importante e ainda mais frequente? Se sua experiência foi mais parecida com a segunda descrição do que com a primeira, esse exercício ilustrou um ponto importante. Ou seja, pode ser inútil ou mesmo ativamente prejudicial tentar se livrar desses pensamentos que você não gosta. Em pesquisas controladas, isso nem sempre funciona da mesma forma como funciona com os pensamentos arbitrários, como aqueles sobre jipes amarelos brilhantes. Isso pode acontecer porque os pensamentos negativos, particularmente relevantes, já são frequentemente o alvo da supressão crônica dos pensamentos. E esses pensamentos já têm uma frequência bem alta. O que é verdadeiro para os pensamentos também é verdadeiro para as emoções. Esse mesmo processo se aplica às emoções. Se você tentar não sentir um sentimento ruim, como a dor, não somente você tende a senti-lo mais intensamente, como eventos anteriormente neutros também se tornam irritantes. Qualquer pai sabe disso. Se as crianças estão lhe irritando por fazer muito barulho e você está tentando ignorar isso, o barulho apenas se torna mais e mais irritante. E, eventualmente, mesmo pequenos aborrecimentos podem fazer você explodir. As emoções se ligam aos pensamentos da mesma maneira. Pesquisas mostraram que quando você suprime pensamentos na presença de uma emoção, casualmente a emoção evoca o pensamento, e as estratégias de supressão evocam o pensamento e a emoção. Por exemplo, suponha que você está se sentindo triste e está tentando não pensar em uma perda recente, como a morte de um amigo. Talvez você decida ouvir sua música favorita para tentar manter sua mente longe do amigo que não estará mais em sua vida. Qual seria o resultado? Eventualmente, quando você se sentir triste, você estará mais propenso a pensar na sua perda e sua música favorita tenderá a entristecê-lo e lembrá-lo de seu amigo falecido. De alguma maneira, você terá amplificado sua dor na tentativa de evitar senti-la. Predisposições comportamentais e a armadilha do pensamento. Por fim, os mesmos resultados se aplicam às predisposições comportamentais, comportamentos que são programados à medida que o mero pensamento sobre eles impulsiona uma cadeia de eventos corporais e psicológicos que nos predispõem a agir de maneira programada. Em um efeito quase de pesadelo, conhecido por todo jogador de golfe de fim de semana tentando bater de leve na bola com a pressão exata,
os pesquisadores pediram aos participantes para segurar um pêndulo, um peso em uma corda, sobre um ponto no chão e não deixá-lo se mexer, especialmente para frente e para trás. O efeito? Ele tende a se mover para frente e para trás, não de um lado para o outro. Simplesmente porque pensar em não movê-lo para frente e para trás ativa os músculos que o movem nesta direção. O efeito é especialmente forte sob situações de pressão, precisamente quando você gostaria que ele não estivesse lá. Se você tem medo de altura, esse efeito pode ser bastante familiar. Quando você olha por cima da beirada de algum lugar muito alto, você quase sente um puxão, como se alguma força invisível estivesse fazendo você ficar instável, exatamente quando você deseja que isso não aconteça. Se pudermos generalizar a partir da literatura sobre supressão, esse efeito provavelmente não está apenas em sua mente. Seu medo ativa alguns dos músculos que o movem em direção à borda, bem como aqueles que o afastam dela. Como resultado, você se sente instável. O que você tem feito? É provável que você esteja usando a mentalidade verbal guiada de "conserte isso", para encontrar uma solução para causas do seu sofrimento. Se você abriu este livro, também é provável que as tentativas não tenham sido bem-sucedidas. Caso contrário, por que você o abriu? As técnicas de enfrentamento que você desenvolveu para consertar ou neutralizar a dor contra a qual você luta pertencem à mesma classe de comportamentos de resolução de problemas baseados na linguagem descritos no exercício anterior. Vamos analisar de uma maneira mais cuidadosa. Que providências você toma para suprimir ou então reduzir, diminuir, controlar ou neutralizar seus pensamentos, sentimentos e sensações corporais dolorosos? Considere todos os rituais nos quais você se engaja como uma maneira de evitar sentir dor. Eles podem ser tão extremos quanto lavar as mãos incessantemente se você está sofrendo com um transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, ou tão simples quanto ligar a televisão à noite para aliviar os efeitos posteriores do estresse que você sentiu no caminho do trabalho para casa. Seus comportamentos de enfrentamento podem incluir comportamentos puramente psicológicos, como a supressão dos pensamentos ou racionalização. Ou talvez você se engaje em atividades físicas como exercício obsessivo, fumo diário ou mesmo automutilação, por exemplo, se cortar para amenizar sua dor. Independentemente do que você faça, e todos nós fazemos algumas dessas coisas em um grau maior ou menor, você pode explorá-las no exercício a seguir. Exercício: planilha de estratégias de enfrentamento. A planilha de estratégias de enfrentamento é composta de 4 colunas. Na coluna esquerda, primeiro anote um pensamento ou sentimento doloroso. Se quiser, pode retirá-lo do inventário de sofrimento que você gerou no capítulo 1. Pode ser algo totalmente diferente se você tiver um pensamento ou sentimento mais urgente que gostaria de abordar agora. Então, na segunda coluna, anote uma estratégia que você já utilizou para lidar com esse sentimento ou pensamento doloroso. Uma vez que você tenha feito isso, por favor, classifique sua estratégia de enfrentamento em 2 conjuntos de resultados. O primeiro pede que você avalie o quão eficaz sua estratégia de enfrentamento tem sido a curto prazo, ou seja, quanto alívio imediato você obtém com o comportamento. Para o segundo, avalie o quão eficaz sua estratégia tem sido a longo prazo. Pense em quanto de sua dor total é causada por seu pensamento ou sentimento doloroso. Seu comportamento de enfrentamento reduziu sua dor ao longo do tempo? Classifique cada estratégia de curto e longo prazo em uma escala de 1 a 5, na qual 1 não é nem um pouco eficaz e 5 é incrivelmente eficaz. Por enquanto, basta anotar suas classificações. Veremos o que elas significam com mais detalhes posteriormente neste capítulo. Por exemplo, suponha que alguém escreva um pensamento como este: "Eu não tenho certeza se viver vale a pena", na coluna pensamento ou sentimento doloroso. A estratégia de enfrentamento que a pessoa usa pode ser tomar uma cerveja, assistir aos esportes e tentar não pensar sobre isso.
Ao assistir à televisão, a eficácia a curto prazo da estratégia pode ser classificada como 4. Porém, mais tarde, os pensamentos podem estar mais fortes do que nunca, e a eficácia a longo prazo pode ser classificada como 1. Planilha de estratégias de enfrentamento. A tabela é composta de 4 colunas. No topo da primeira coluna, há o título Pensamento ou Sentimento Doloroso. No topo da segunda coluna, o título é Técnica de Enfrentamento. No topo da terceira coluna, o título é Eficácia a Curto Prazo. No topo da quarta e última coluna, o título é Eficácia a Longo Prazo. Diário das Estratégias de Enfrentamento. Se você não souber ao certo o que tem feito para enfrentar isso, talvez seja melhor coletar essas informações primeiro na forma de diário. É possível copiar o formulário a seguir e usá-lo para registrar o que acontece em sua vida quando você experimenta algo psicologicamente doloroso. Observe a situação. O que aconteceu que evocou uma experiência privada difícil? Quais foram suas reações internas específicas? Pensamentos, sentimentos, memórias ou sensações físicas específicas? E a estratégia de enfrentamento específica que você usou, por exemplo, se distraindo, tentando argumentar contra as suas reações, abandonando a situação. Depois de fazer registros como esses no diário por uma semana, você deverá entender melhor quais estratégias de enfrentamento tem usado e qual a eficácia delas. Diário das estratégias de enfrentamento. Na primeira linha, você informará a data e a situação. Na segunda linha, você informará as reações particulares difíceis, por exemplo, pensamentos, sentimentos e sensações. Na terceira linha, você informará o nível de angústia ou perturbação, quando aconteceu pela primeira vez. Atribua o número de 1 a 5, 1 significando não foi angustiante ou perturbador. 5 foi extremamente angustiante ou perturbador. Na terceira linha, informe a estratégia de enfrentamento, sua resposta às suas reações particulares. Na quarta linha, informe os efeitos a curto prazo, atribuindo o número de 1 a 5. 1, nem um pouco eficaz. 5, incrivelmente eficaz. Na última linha, informe os efeitos a longo prazo, atribuindo o número de 1 a 5. Sendo 1 nem um pouco eficaz, 5 incrivelmente eficaz. O problema de se livrar das coisas, ao quadrado. Há outro motivo importante pelo qual descobrir como se livrar de pensamentos ou sentimentos problemáticos muitas vezes sai pela culatra quando suas habilidades verbais são aplicadas aos seus processos internos. Ele te lembra de consequências ruins. Suponha que você está se sentindo ansioso ao fazer algo desafiador, por exemplo, dando uma palestra, e pensa: é melhor eu não me sentir ansioso ou vou falhar completamente nisso. Pensamentos de fracasso podem provocar ansiedade pela mesma razão que um bebê pode ter medo de um gubi-gubi se tiver sido machucado por um alfinete ao ouvir a palavra "wu". A consequência negativa e o evento atual estão arbitrariamente relacionados. A ansiedade é uma resposta normal a um baixo desempenho ou humilhação. O problema é que podemos trazer essas consequências para a situação atual a qualquer momento por meio de relações verbais. Pessoas com transtorno de pânico, por exemplo, tendem a pensar sobre enlouquecer, perder o controle, se humilhar ou morrer de um ataque cardíaco em associação com a ansiedade que sentem. Esses pensamentos criam mais ansiedade, em parte porque relacionam o presente a um futuro imaginado, no qual há a possibilidade de esses resultados temidos acontecerem. Se você tem questões de ansiedade, você sabe que isso pode se tornar um ciclo vicioso. O detector de emoções do tanque de tubarões. Suponha que você esteja sentado sobre um tanque de mergulho cheio de tubarões enquanto está conectado ao melhor detector de emoções do mundo. Você tem uma tarefa muito simples: não ficar ansioso. Se o fizer,
o assento virará e você cairá no tanque. O que você acha que aconteceria? Parece extremamente provável que ficaria ansioso. É exatamente o que acontece durante um ataque de pânico. Primeiro você sente uma pontada de ansiedade. Depois imagina os horrores que podem acontecer. Reage a eles e, em questão de segundos, bum, você está no tanque de tubarões. Evitação experiencial. A linguagem causa sofrimento em parte porque leva à evitação experiencial. Evitação experiencial é o processo de tentar evitar suas próprias experiências, pensamentos, sentimentos, memórias, sensações corporais, predisposições comportamentais, mesmo quando isso provoca dificuldades comportamentais de longo prazo, como não ir a uma festa porque você tem fobia social, ou não fazer exercícios porque se sente deprimido demais para sair da cama. De todos os processos psicológicos conhecidos pela ciência, a evitação experiencial é um dos piores. A evitação experiencial tende a amplificar artificialmente a dor da presença, discutida no capítulo 1, e é a maior fonte de dor da ausência, visto que a evitação é o que mais compromete as ações positivas. Infelizmente, essa estratégia é incorporada à linguagem humana por duas razões. A linguagem normalmente direciona nossas reações, não apenas nossas situações, um ponto que explicaremos mais adiante no capítulo 5, e torna impossível controlar a dor por meio do controle de situações, visto que qualquer situação pode ser arbitrariamente relacionada à dor e evocá-la. Veja o exemplo do pôr do sol no capítulo anterior. Fora do corpo, a regra pode de fato ser: se você não gosta de alguma coisa, arrume um jeito de livrar-se dela e então se livre. Dentro do corpo, a regra parece ser muito diferente. É mais como: se você não está disposto a ter isso, você terá. Em termos práticos, isso significa, por exemplo, que se você não está disposto a sentir a ansiedade, você sentirá muito mais ansiedade e começará a viver uma vida mais restrita e constrita. Retorne agora e revise sua planilha de estratégias de enfrentamento. Se você é como a maioria das pessoas, suas estratégias de enfrentamento estão focadas em seus processos internos. Geralmente, essas estratégias ajudam a regular seus processos a curto prazo, mas a longo prazo, elas frequentemente falham ou mesmo pioram a situação. Agora considere a possibilidade de que isso acontece porque cada uma das estratégias de enfrentamento que você desenvolveu é uma maneira de evitar suas experiências. Você desenvolve meios específicos pelos quais tenta parar de sentir os sentimentos que está sentindo ou pensar os pensamentos que está pensando. Você tenta evitar a experiência de pensamentos ou sentimentos dolorosos se enchendo de atividades distrativas, combatendo seus pensamentos com racionalizações ou tentando reprimir seus sentimentos através do uso de substâncias controladas. Se você está sofrendo, você pode passar muito tempo realizando essas estratégias de enfrentamento distrativas. Enquanto isso, sua vida não está sendo vivida. Classificações para a planilha de estratégias de enfrentamento. Em sua revisão da planilha, você pode ter percebido que suas pontuações na coluna Eficácia a curto prazo são relativamente altas, enquanto suas pontuações na coluna Eficácia a longo prazo são relativamente baixas. Essa é uma armadilha perigosa, porque os efeitos de curto prazo são muito mais reforçadores do que os efeitos de longo prazo. E essas estratégias de resolução de problemas funcionam na maioria das áreas da vida por um curto período. As estratégias de enfrentamento que você desenvolveu para combater sua raiva, ansiedade ou depressão provavelmente causam o sumiço desses sentimentos por um curto período. Caso contrário, você não se engajaria neles. No entanto, quão poderoso é o efeito a longo prazo? O quanto suas estratégias de enfrentamento de fato mudam sua condição a longo prazo. Se você está lendo este livro, estamos supondo que o impacto a longo prazo que suas estratégias tiveram em seu sofrimento foi mínimo ou até negativo.
O que lhe resta são comportamentos que se tornaram profundamente incorporados em seu dia a dia devido à sua eficácia a curto prazo. Mas, para alívio a longo prazo, infelizmente, eles são insatisfatórios. Os seres humanos têm um núcleo de dor porque a vida inerentemente contém dificuldades como doenças, desejos e perdas. Mas a linguagem nos mantém ampliando essas dificuldades em padrões maiores de sofrimento humano. Como os círculos ao redor do centro da figura 2.4, construímos este núcleo de dor a partir de nossos padrões de emaranhamento cognitivo e evitação. Quando tentamos fugir de um pensamento, sentimento ou sensação corporal dolorosa, estes se tornam mais importantes e tendem a ocorrer com mais intensidade ou frequência. Porque fugir também significa que estamos levando nossos pensamentos temidos a sério, e então eles se tornam mais convincentes e emaranhados. Como resultado, a dor da presença cresce. Enquanto isso, a vida é pausada enquanto lutamos contra nossos processos internos. Como resultado, a dor da ausência também cresce. A mancha preta no meio do círculo cresce cada vez mais. A figura 2.4 apresenta um círculo preto no centro, ao redor dele, um círculo onde está escrito mais dor, mais evitação. Ao redor deste, outro círculo, onde está escrito mais dor, mais evitação. Ao redor deste, um outro círculo, onde está escrito mais dor, mais evitação. O trem mental. Infelizmente, esses processos não são fáceis de controlar porque eles estão muito ligados ao nosso uso normal da linguagem. As pessoas tendem a viver em suas mentes, ou seja, a se engajar com o mundo com base nesses processos verbais. Viver em sua mente pode ser comparado a andar em um trem. Um trem tem seus próprios trilhos e vai para onde eles o direcionam. Está tudo bem quando os trilhos estão indo para onde você quer ir. Porém, se você estivesse viajando na direção para a qual quer ir, você provavelmente nunca teria parado para ler este livro. Se a vida que você quer viver está fora dos trilhos, então você tem apenas uma opção. Você deve aprender a sair do trem. Pelo menos às vezes. Andar em seu trem mental se tornou um processo automático. Você acredita nos pensamentos que sua mente lhe apresenta. A partida do trem aconteceu inocentemente. Você aprendeu a linguagem, aprendeu a falar, a raciocinar e a resolver problemas. Uma vez que você fez isso, seu trem mental se tornou uma presença permanente em sua vida. Agora, não há como parar de pensar e gerar pensamentos. Seu trem mental continuará funcionando, em parte porque a linguagem é muito útil em muitas áreas. Porém, só porque o trem segue funcionando o tempo todo, não significa que você precisa permanecer nele em todo momento. Em um trem de verdade, você está autorizado a participar da viagem desde que siga as regras. Você desempenha um papel ativo na viagem. Você tem que cooperar com as regras, mostrando sua passagem quando lhe pedem, sentando-se em uma poltrona, permanecendo sentado e não criando confusão quando você perde a parada ou descobre que o trem está levando você em uma direção que você não deseja seguir. As regras e condições que nossas mentes estabelecem para nós são simples, mas poderosas. Agem com base em crença e descrença. Elas dizem que você deve reagir à sua mente, seja concordando, seja discutindo com ela. Infelizmente, ambas as reações são baseadas em levar seus pensamentos muito a sério. Em vez de apenas observar seus pensamentos como um processo contínuo de relações, eles reagem com base naquilo com o qual esses pensamentos se relacionam. Eles são tradicionalmente corretos ou incorretos. Quando você leva seus pensamentos muito a sério, você está andando no trem verbal. Ou seja, você está respondendo aos pensamentos que sua mente lhe apresenta puramente em termos dos fatos que eles representam. Concordar e discordar estão dentro das regras. Portanto, nenhuma dessas respostas irá tirá-lo do trem. No entanto, se você violar as regras, você ficará fora do trem da mente. E não é esse o trem que você gostaria de abandonar de vez em quando? Para saber como uma experiência é realmente, você deve experimentá-la por si mesmo, não apenas pensar sobre ela. Para ver como é sair do trem mental, você precisa realmente fazê-lo.
Você faz isso violando algumas regras e condições que sua mente estabelece. E como você pula desse trem? Bem, é exatamente disso que se trata este livro. A esta altura, tudo o que podemos dizer é que, uma vez que você estiver fora do trem, com os pés no chão, você verá se está em melhor posição para escolher uma direção e viver de acordo com seus valores, em vez de simplesmente andar nos trilhos do seu condicionamento verbal. Vai demorar um pouco para aprender a fazer isso, mas é nessa direção que estamos indo.